Quinta-feira, ruas vazias. Só pode ser feriado. Mas isso todo mundo já sabe. Agora, o motivo... Tem gente que anda desligado. Hoje é dia 21 de abril, né? Feriado? Feriado. Dia de descobrir o Brasil, né? Dia de Tiradentes. Isso mesmo, 21 de abril celebra o Dia de Tiradentes, uma comemoração que presta homenagem a um herói da nação desde 1965, em forma de um feriado nacional. Mas alguém aí sabe explicar quem foi este personagem? Eu não sei quem foi Tiradentes, não. Tem nem ideia? Não tenho. A única coisa que eu sei é o feriado, né? 21 dias de Tiradentes, né? Olha, pior que eu já estudei isso há muitos anos atrás, eu esqueci quem que é. Muita gente não conhece a história deste grande homem, mas eu vou contar para vocês. Tiradentes foi um revolucionário radical que defendia a qualquer custo aquilo que ele acreditava. E foi um grande agitador da revolução na conturbada Minas Gerais. Mas essa história começou bem antes, em 1789, quando o Brasil ainda era uma colônia. Joaquim José da Silva Xavier teve várias profissões, entre elas tropeiro, minerador, dentista, que rendeu o apelido de Tiradentes, e a última, militar, chegando a ser alferes no regimento dos Dragões de Minas Gerais. Insatisfeito com os passos, Tiradentes, em 1787, pediu licença do regimento. E após uma breve viagem ao Rio de Janeiro, de volta à Vila Rica, uniu-se a outros conspiradores. Não teremos que dar mais nada a ninguém. Eu vou ao Rio trabalhar para nós. Cuidado, hein? O Rio não é sertão. Nem o vice-rei é para graça. Eu vou fazer esse povo feliz. Tiradentes foi um personagem que era filho da elite mineira, a elite que mexia com a mineração, com pedras preciosas, e enquanto profissão, né, ele era alferes da Guarda Nacional. O Tiradentes era ligado à maçonaria mineira, né, e a Inconfidência Mineira foi uma conspiração contra a coroa portuguesa que partiu da maçonaria mineira. Naquele período, Minas Gerais era o centro econômico do Brasil e Vila Rica. A sede da capitania das Minas se transformou em uma pequena metrópole. Foi naquelas terras que nasceu os primeiros ideais de independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, liderada então por Tiradentes. Buscando no culto aos grandes do passado o estímulo para as conquistas do futuro. Para grande parte dos mineiros, o Tiradentes é considerado um herói. Se você pegar pelo olhar da coroa portuguesa, o Tiradentes é considerado um traidor. Né? Porque ele conspirou contra a coroa portuguesa. Né? Porque a grande questão naquele momento histórico da história do Brasil é a questão da cobrança de impostos, né? Em cima dos minérios tirados de Minas Gerais. Né? A questão do 1/5 e tal, que fazia um tempão que os proprietários da mineração de Minas Gerais não pagavam esses impostos, né? O 1/5 sobre o ouro retirado de Minas Gerais. A ação, que mesmo com uma organização bem elaborada, não chegou a ter um resultado, pois foi abortada antes mesmo de acontecer pelo governo português, em 1789. O movimento foi delatado por um dos companheiros de luta, Joaquim Silvério dos Reis, em uma tentativa de sanar as dívidas com a coroa, através da denúncia. Todos os inconfidentes foram presos. Os principais líderes foram banidos do país. Mas em 21 de abril, Tiradentes teve uma sentença cruel. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Eis como se manifesta o amor e o maternal cuidado de nossa augusta soberana. A coroa portuguesa tinha que dar um exemplo para os proprietários no Brasil, né? E pegaram Tiradentes como exemplo, né? Que servia como exemplo para os outros proprietários não se articularem e não questionarem a cobrança de impostos em Minas Gerais.
Após a independência do Brasil, um dos propósitos almejados por Joaquim José da Silva Xavier e também a proclamação da República, que definitivamente desvinculou os laços com Portugal, a história deste personagem foi recuperada. Mas não apenas como mais um rebelde, e sim como um protagonista que lutou até a morte pela liberdade dos brasileiros. Vamos trazer parte do princípio que os mineiros, né, os proprietários de mineração no século XVIII, né, influenciados pelo iluminismo francês ou iluminismo norte-americano, tanto é que tem troca de cartas, né, entre os mineiros e os norte-americanos, os mineiros e os franceses, né, que todos adotaram o iluminismo enquanto ideia de mundo, ideia de sociedade. E queira ou não queira, o Tiradentes, a partir dessas ideias, né, junto com outras figuras, né, de Minas Gerais, tentaram romper com a coroa portuguesa. Mas a proposta não era de romper o Brasil com a coroa portuguesa, era romper a região. No máximo, né, São Paulo. No caso, estaria Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo contra a coroa portuguesa. Toda tradição tem que ser quebrada. Um dia ela vai ser quebrada, né? E a proposta desses mineiros no final do século XVIII é quebrar com a tradição, onde que o Brasil, ou parte do Brasil no caso, né, essa região sudeste, sustentava a coroa portuguesa. O convidado para o orador oficial da solenidade profere discurso que é uma aula magnífica de civismo e amor à pátria que os grandes do nosso passado edificaram com seu sangue e sua vida. Esse grande herói para sempre deve ser